Olá, gente. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Facebook do Portal A Crítica. A gente vai começar agora a nossa segunda entrevista da nossa série de entrevista com os candidatos ao governo do estado. Ontem entrevistamos o candidato à reeleição, Amazonino Mendes. Hoje o nosso convidado, com uma ordem definida em sorteio, é Davi Almeida, deputado estadual, que está candidato pelo PSB. Quem vai participar dessa entrevista comigo é a Aruana Brianese, diretora de conteúdo dos jornais do Portal A Crítica. E a gente vai fazer aquele mesmo formato de sempre aqui das nossas entrevistas ao Senado também, meia hora de entrevista, mais 2 minutos de considerações finais, podendo dar uma aliviada ali, dar uma estendida por conta da facilidade que a internet nos proporciona. A gente quer também contar com a participação de vocês. Quem tiver perguntas pode mandar, na medida do possível, a gente conta aí com a participação de vocês para tornar esse debate, essa conversa mais interativa. Então a gente vai começar a contar o tempo a partir de agora. Aruana. Bom dia, Davi. Bom dia, Luana. Bom dia. Sua campanha começou com percalços já por conta da interferência da direção nacional do PT, que acabou impedindo uma aliança que tinha sido formada em nível local, né? Qual foi o prejuízo desse episódio para o restante da campanha? Bom dia, Luana. Bom dia, Dante. Bom dia a todos. Eu recebi uma determinação da Executiva Nacional do meu partido de fazer a composição com o Partido dos Trabalhadores aqui no Amazonas. E segui a orientação do meu partido. Inclusive, foi até um pedido do próprio Partido dos Trabalhadores que o PSB não lançasse candidato a presidente e não apoiasse ninguém, ficasse neutro na eleição. E nós cumprimos a determinação do nosso partido e fizemos a coligação com o Partido dos Trabalhadores. Após a convenção, após a homologação, surgiu essa questão da inclusão do PCdoB na coligação, fato esse que não teve aprovação dos demais partidos, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, o Partido dos Trabalhadores, a Justiça determinou que saísse da coligação. Nós colocamos o ex-deputado vereador Chico Preto na campanha. Eu acho que eu fui indicado para ser o candidato do Partido dos Trabalhadores a governador. E eu ainda tenho a participação, a militância, o grupo me ajuda, me apoia, não temos mais o tempo. Uhum. Porém, em campanha, eu acredito que nós ganhamos muito com a vinda do Chico Preto para a campanha. Enquanto eu estou no interior, o Chico deu um gás, deu um up na campanha aqui na capital, com muitas reuniões, com muitas caminhadas, com corpo a corpo. O que passou, Aruana, e eu estou focado no trabalho para que nós possamos dar ao povo do estado do Amazonas melhores dias e melhores condições de vida na capital e no interior. Portanto, eu não vejo prejuízo na questão do tempo, né? É óbvio, muito grande, mas nós ganhamos... O senhor perdeu metade do tempo da TV, né? Metade, perdemos metade, mas ainda assim nós estamos competitivos, estamos trabalhando, confiantes de que nós vamos ao segundo turno e vamos oferecer ao povo do Amazonas as melhores ideias e as melhores propostas que vão trazer as soluções para os problemas que estamos enfrentando no estado. O senhor coloca o tempo, apenas o tempo de TV, como perda nessa composição aí. A gente pode entender, então, que pensando nos vices, o senhor prefere o Chico do que o Jorge? Não foi isso. O PT saiu, porém a militância do PT, eu chego no interior, eles vão me recepcionar, eles vão me encontrar, presidente de sindicato, presidente do partido, os apoiadores dos candidatos, né? O Jorge é maravilhoso, uma pessoa dócil, amiga, leal. As circunstâncias eleitorais da justiça determinaram a retirada, a saída, né? Então nós perdemos o tempo, mas eu não perdi a militância do PT. Eu continuo sendo candidato a governador dos militantes do PT, de grande parte da militância do PT. É uma pena que nós perdemos a coligação estadual, federal. Teríamos condições de eleger 2 deputados federais, na coligação com Podemos 3 a 4 deputados estaduais. Existe sim algumas baixas, né, com relação a isso, mas com relação à troca de vice em função da saída do PT, foi necessário trocar. E o Chico veio e deu um gás muito bom na campanha, não com relação nada ao Dr. Jorge. Porém, as circunstâncias nos fizeram tomar essas decisões. Quando o senhor teve agora uma experiência curta ali, né, no governo do estado, por conta de toda a situação, Melo caçado e tudo mais, e agora mesmo tendo essa experiência, o senhor sempre se coloca como novo, como uma opção diferente para quem está cansado, enfim. Acho que quem acompanha entende esse posicionamento. Não adianta eu ficar repetindo isso aqui. Mas eu queria saber do senhor, se tendo tido essa aliança com o José Melo lá atrás, quando ele era governador,
que o senhor é presidente da Assembleia, e já tendo sido parte do partido do Omar também, é possível ser renovação nesse contexto? Olha só, eu não vejo a questão da renovação e do novo. O que o povo quer, quero falar agora para você. O povo do Amazonas e o povo brasileiro, ele quer o limpo. Estão confundindo. Novo como? Qualquer um pode ser novo. O povo quer o limpo, o povo quer alguém que saiba administrar, que tenha conhecimento, que tenha bagagem, que tenha experiência. A minha relação com o professor Melo, com o Omar, ela se fazia da questão partidária, né? Eu fico tranquilo com relação a isso, porque entendo o seguinte, eu, até o momento que assumi o governo, acreditava que não tinha possibilidade de resolver os problemas do Amazonas. Eu assumi o governo do Amazonas no pior momento da sua crise econômica, financeira, econômica, política, ética, moral, com a cassação de um governador. E nós acreditávamos que não tinha dinheiro, que não tinha recurso, que não dava para resolver os problemas. Foi quando eu sentei na cadeira de governador, Dante, que eu vi exatamente o contrário de todos os que me antecederam. Eu vi a possibilidade de resolver o problema das pessoas. Mas até então o senhor era deputado, era já Sim, o terceiro mandato. E Sim. um dos papéis do deputado é fiscalizar Sim. justamente o executivo. O senhor não acha que também deixou a desejar nesse papel? Se o senhor tivesse feito direito o trabalho de deputado, saberia que tinha como fazer. A gente tá fora do ar. Tá fora do Ah, ar. mentira. Tá? Não tá. Não. Ou pequeno lápis. Vamos voltar. Tá ok? Pode voltar, tá ok. Refaz a Estamos. pergunta porque ela falou e eu... Tá ok. A questão é que eu estou perguntando é que enquanto isso eles estavam lá governando, provavelmente por falta de vontade política ou algum outro motivo não fizeram o que tinha que fazer, e o senhor era deputado, e uma das funções do deputado é fiscalizar, acompanhar esse trabalho. Será que não faltou também da sua parte executar de forma Veja mais... Quando você assume o mandato, quando você é eleito dentro de uma proposta. Dar a governabilidade para quem foi eleito. Quem me colocou ao lado do professor José Melo, do Omar, foi o povo, que eu fui eleito pelo povo. Dentro de uma proposta que eu acreditava, que o povo acreditou, que o povo elegeu, que o povo escolheu. Então, dentro daquela proposta, o povo me colocou como aliado, como partícipe. E eu acreditava nas propostas que eu defendia. E O senhor defendia viveu as uma propostas. mentira, então, durante muitos anos. Não é uma mentira. É porque quando você é executivo, você tem. Quando você é legislativo, você não tem. Eu, quando passei a ser executivo, eu vi exatamente o contrário. Eu vi exatamente que aquilo que se falava, aquilo que se pregava, não era a realidade. Eu vi que o Amazonas tem exatamente a quantidade de recursos necessários para mudar a vida das pessoas. Tanto é que em 4 meses eu fiz realizações que deixaram aí administrações de 4 anos para trás. E é isso que eu quero te falar. Quem me coloca hoje na oposição, eu sou oposição hoje ao governo do Amazonas, quem me colocou foi o povo. Quem diz aonde você vai marchar, onde você vai lidar é o povo. Ano passado eu apoiei uma candidatura que eu acreditava que era a melhor opção, que era a mudança, que era a renovação, que era o novo, mesmo já tendo tido experiência. E hoje, exatamente ao contrário. Voltou ao que era anteriormente. Mas eu mantenho a minha coerência. Eu não concordava no passado. Por que eu tenho que concordar agora? Por isso eu saí candidato a governador. Quem te coloca na situação, quem te coloca na oposição é o povo. Então, eu estive como aliado do Eduardo, do Melo, do Omar, porque naquela proposta vencedora o povo escolheu eles como governadores. E eu era aliado naquela proposta que foi vencedora. Agora, por exemplo, naquela questão do fechamento das unidades de saúde, eu era aliado, disse, olha, isso não concordo, não pode, não dá. E quando me ouviu, né, ainda bem que recuou. Só que existem situações que você precisa dar governabilidade, tomando decisões até muitas das vezes que são até antipopulares, porém acreditando naquilo que está sendo falado, que está sendo dito. Portanto, eu fiz a minha parte, cumpri a minha parte e quando tive a oportunidade, quando vi dentro de uma outra realidade, a realidade do executivo, eu tomei a decisão de romper com tudo isso, porque eu mostrei para o povo que é possível se viver num estado melhor. É possível você ter melhores serviços públicos. É possível você ter uma segurança de melhor qualidade, Mas eu uma nunca saúde de melhor estive na qualidade. cadeira de governador e sei disso. O senhor precisou sentar na cadeira de governador? Porque pra as perceber? informações são claras lá. Você, por exemplo, você como jornalista também teve a informação,
todo mundo tem informação. E também porque não usa os meios de comunicação também para falar. Então nós participamos de uma situação que fica complicado. Você dizer é A ou B ou C, o que tem que ser dito, o que tem que ser falado. Quando é certo, você concorda, você aprova, você apoia. Quando não, você tem que criticar, você tem que mostrar. Dentro daquela lógica. Eu fui eleito aqui, o povo me colocou aqui, eu preciso trabalhar dessa forma, para dar governabilidade. Isso existe no parlamento, no executivo, no legislativo, isso é natural. O candidato, o senhor fala lá no seu plano de governo, o senhor cita vários planos ali colocados até 2030, né? Tipo um projeto de 12 anos. A gente teve ano passado, curiosamente, uma eleição diferente, uma eleição para um mandato de 1 ano, agora a gente tem uma eleição tradicional, um mandato de 4 anos. O que o senhor... Qual é a sua ideia central quando o senhor chega lá no plano de governo para um mandato que é de 4 anos e já fala em 12 anos? O que a gente tem de... Nós temos um... Olha só, eu construí um projeto de governo. Nós passamos quase 5 meses discutindo com profissionais de todas as áreas, ciência e tecnologia, educação, saúde, transporte, segurança, geração de emprego e renda, produção rural. É um plano de governo de desenvolvimento do Estado. Esse plano ele tem 4 pilares, Dante. Isso não é para mim, é para quem quiser. Está à disposição. Eu ganhando, vou colocar em prática. Por exemplo, nós temos que tirar o Estado da era analógica para a era digital. É o que vocês estão fazendo aqui, nós estamos falando. O Estado hoje todo é analógico, coloca na era digital. O Estado precisa ser integrado, as secretarias precisam ser integradas. Você precisa dar eficiência aos serviços públicos e você precisa dar transparência. Esses são os 4 pilares do nosso plano de governo. Dentro desses 4 pilares, nós temos mais 3 pilares do desenvolvimento do Estado. Primeiro, desburocratizar o Estado, tudo dentro daquele plano de governo. Em todas as secretarias, em todas as políticas, nós temos os pilares do plano de governo, que são 4, é até uma sigla que nós chamamos, que é o DIET, digital, integrado, eficiente e transparente. Né? E tem também os 3 eixos de desenvolvimento. Primeiro, desburocratizar o Estado. Simplificar a legislação tributária e investir em infraestrutura e logística, barateando o custo do nosso Estado. Isso é um projeto para longo prazo, para o desenvolvimento do Estado. Por exemplo, o estoque e trânsito de todas as empresas do distrito, de tudo que vem para o Amazonas, é de 15 a 18 dias para chegar do sul do país aqui em Manaus. Se você investir em infraestrutura e logística, e essa infraestrutura e logística passa pelo asfaltamento da BR-319, esse estoque e trânsito cai para 2 a 3 dias. Tu vai diminuir em 2/3 o custo, né? O custo Amazonas dessas empresas que trazem essas mercadorias para Manaus. Isso foi construído com as empresas, com os empresários, com os comerciantes, barateando o custo, gerando aí, dando o ambiente necessário, o ambiente favorável para que eles possam fazer mais investimento, gerando emprego e renda, e aí, com isso o Estado arrecadando mais e dando a oportunidade de nós sairmos do isolamento. Tudo isso faz parte de um grande projeto de desenvolvimento do Estado. Eu não estou brincando de ser candidato a governador. Eu sou candidato a governador porque eu tenho as melhores ideias, as propostas que vão mudar a vida das pessoas nesse Estado. Eu tenho um plano de governo com 154 páginas. Tem candidato que não tem nem plano de governo. Está sendo candidato por ser candidato. Não tem ideias, não sabe o que vai lidar, com o que vai lidar. Tem candidato que é candidato por ser candidato, porque é candidato à reeleição e quer trabalhar nova. Sabe, eu quero desenvolver o meu Estado. Eu tenho como desenvolver o Estado além do asfalto. Além do asfalto. Todo mundo só pensa o Amazonas no asfalto. Eu quero discutir o Estado do Amazonas fora do asfalto. Aruana, Dante, nós temos um dos maiores potenciais de geração de produção de alimentos do mundo. Eu quero transformar o Amazonas num dos estados dos maiores produtores de proteína do mundo, com o nosso peixe. Eu quero transformar o estado do Amazonas num dos maiores estados produtores de energia solar do Brasil e do mundo. Eu quero o estado do Amazonas onde o cidadão seja bem atendido no hospital. E tem como ser atendido. Tem como ter melhor atendimento. Eu provei isso em 4 meses. Eu tenho a convicção de que o estado do Amazonas pode ser um lugar melhor na educação. Nós vivemos sempre em último lugar na educação. Está na hora de nós sairmos disso. Eu tenho um projeto para transformar o Amazonas num dos melhores estados em educação, em saúde, em serviços públicos, em segurança.
Você tem que ter um plano de governo, mas saber direcionar e saber como executar esse seu plano de governo. E nós temos todos esses pilares construídos com profissionais amazonenses. E ele é até 2030. Isso é um plano para desenvolver o Estado. E em 4 anos, quanto dele dá para fazer? Em 4 anos dá para você desenvolver o nosso plano de governo, saindo por exemplo, na educação, você tem como sair das últimas posições, chegar nas posições intermediárias. Na saúde, o impacto na saúde ele já é assim de 6 a 12 meses para melhorar o serviço da saúde. Na segurança, você precisa aí de 1 a 2 anos para ter resultados bem positivos. Mas na segurança, principalmente, o impacto para melhorar essa questão da segurança, ele tem que ser firme, tem que ter pulso, tem que ter comando. O Estado, por exemplo, Davi governador, a segurança, os policiais, eles serão respeitados pela população. Porém, a polícia será temida pelos marginais. E a polícia temida é a polícia presente, é a polícia bem remunerada, é a polícia bem motivada, é o policial sendo reconhecido por produtividade, por desempenho, porque não adianta você dar tudo para o servidor público e não cobrar desempenho. É por isso que nós vamos cobrar eficiência em todos os serviços públicos. Eu queria só aproveitar que você está falando de segurança, que tem uma pergunta aqui do Daniel Campos, que está acompanhando a gente pelo Facebook, falando justamente disso. Ele quer saber os seus planos para a segurança pública e está querendo saber se vai ter concurso para a Polícia Civil do Amazonas. Olha só, nesse primeiro momento nós precisamos aumentar o efetivo da polícia. Nós temos uma lei aprovada na Assembleia que permite a contratação de até 15 mil policiais. Hoje o efetivo da Polícia Militar ela chega a no máximo 9 mil policiais. Se você tirar os que estão à disposição, os que estão... isso aí vai chegar a um efetivo de 8 mil policiais para o estado todo. Por isso, com a diminuição da polícia nas ruas, aumentou o índice de criminalidade. E a segurança pública ela se faz com polícia presente, com efetivo, com policiais bem remunerados, com tecnologia e com inteligência. Foi assim que São Paulo conseguiu sair dos grandes índices que tinha de criminalidade, os índices de assassinatos. Se você motivar o policial, se você der condições, se você investir em tecnologia, se você investir em inteligência, você vai conseguir diminuir muito, né, os índices de criminalidade. Concurso para a Polícia Civil também é necessário. Nossos policiais no interior, nossa polícia não está presente no interior. Nós temos municípios que têm um policial civil. Nós temos o policial civil cuida da carceragem, o agente trabalha como delegado e não tem como. Por exemplo, tive em Carauari agora e é um caos. A gente tem, por exemplo, só para aproveitar esse tema, a gente tem, por exemplo, no Tribunal de Justiça, tem concursos que são feitos para o rapaz ficar especificamente, para a moça ficar especificamente naquela comarca. Esse pode ser um caminho para a polícia? É viável isso para reforçar o policiamento do interior? É fazer concursos com as pessoas que moram nas cidades, não é isso? Tipo, especificando para ficar lá, né? É possível, mas o próprio tribunal, pelo que eu estou sabendo, eles já não estão satisfeitos com essa Eles estão começando a implementar um teletrabalho, mas é um tipo de... Exatamente. Nós vamos buscar fazer o concurso público, o policial que fizer o concurso público, ele está sabendo que ele pode ficar na capital e quando ele pode ir para o interior. Portanto, nós precisamos reforçar o sistema de segurança pública com a polícia, contratar no mínimo aí de 3 a 4 mil homens em 4 anos, para poder dar uma sensação de segurança e diminuir os grandes índices com relação à segurança pública. Nós temos programas com relação a isso, que é o Polícia Presente, policiamento ostensivo. Nós temos que trabalhar a questão da segurança pública na transversalidade. Eu tenho que ocupar as áreas de grande vulnerabilidade com educação, com esporte, com lazer, com cultura, dando ao jovem uma oportunidade de não ser cooptado pelo tráfico. Por exemplo, eu sou de uma comunidade do Morro da Liberdade. Eu recebi essa semana um vídeo de um garoto que não tinha perspectiva nenhuma lá no bairro, inclusive não tinha nem família, praticamente morava na casa das outras pessoas. Hoje ele descobriu através do esporte que ele pode ser um grande cidadão, ele é professor de jiu-jitsu na Alemanha. O outro, Thales, filho de uma diarista, hoje ele é professor de jiu-jitsu em Nova York. Nós temos aqui um potencial para ser desenvolvido com a nossa juventude que o Estado hoje não tem uma política voltada para a juventude, mas o tráfico tem, Aruana. E nós precisamos resgatar esses nossos jovens. Eu quero ocupar as periferias, as grandes áreas de vulnerabilidade. Nós temos um exemplo aqui exitoso, que são as escolas de tempo integral da Polícia Militar. Nós temos grandes empresas no Distrito Industrial. Eu quero fazer parceria com essas empresas.
lá no Nova Grande Vitória, lá no Jorge Teixeira, lá no Tancredo Neves, em todas as zonas da cidade, eu quero fazer com que essas grandes empresas adotem uma escola e que nós possamos fazer com que esses alunos estejam motivados, os professores motivados, e que esse aluno possa ter um professor de educação física de qualidade, identificar as potencialidades desses jovens e transformar o estado do Amazonas num dos estados também de grande prática esportivas, identificar os atletas com potencial em cada modalidade para você fazer do estado do Amazonas um lugar melhor para se viver, dando oportunidade para a juventude, geração de emprego e renda, empreendedorismo, tudo isso contido no nosso plano de governo, nas nossas metas de desenvolvimento e também na nossa meta de crescimento. Davi, você foi eleito em 2014 com mais de 24 mil votos e mais da metade deles é em Manaus. No interior, em alguns municípios como Parintins, a votação foi expressiva, mas nos demais a votação é muito pulverizada e a gente pode dizer até fraca. Você se considera um político da capital e qual que é a estratégia nessa eleição para governo de chegar até o interior e se fazer mais conhecido? Eu fui eleito com 24 mil votos. Foi 50, meio a meio. 12 mil na capital e 12 mil no interior. Eu sou fruto, Aruana, de políticas públicas de inclusão social na juventude e no esporte. Eu sou de uma igreja cristã evangélica e sempre fui praticante de esporte, sou esportista e tudo mais. E eu trabalho com a política de juventude, de inclusão social e esporte. E eu sou um político hoje, tanto da capital quanto no interior. Eu conheço todos os municípios do interior, como conheço os bairros de Manaus. Por isso eu falo com tranquilidade de que eu conheço o estado do Amazonas e eu estou preocupado com os problemas que nós estamos enfrentando, sabendo que o Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Como eu tenho conhecimento de todo o interior e tenho também o conhecimento da capital... Mas o interior conhece você? Conhece. Hoje eu tenho mais... hoje eu chego nos municípios, eu tenho informações que a minha intenção de voto ela é maior no interior do que na capital. Eu tenho no interior, as pessoas me conhecem, sabem o que eu fiz, por exemplo, quando eu estive governador. Com 15 dias coloquei remédio nos hospitais, zerei filas de procedimentos na saúde, promovi policiais, fiz o maior pagamento da história do abono da educação dos professores do Amazonas. Eu fui o governador que mais asfaltou ramais para desenvolver o interior, para desenvolver a agricultura, para desenvolver a agricultura familiar, a pecuária, tudo isso. E o interior me conhece, reconhece e me agradece. Portanto, hoje eu até falei para vocês aqui que eu estive no interior esse feriado. E eu Fez vou uma maratona, uma né? maratona. Eu vou ficar uns 10 dias em Manaus, porque eu preciso intensificar até mais o meu trabalho em Manaus. O interior me conhece, o interior sabe quem eu sou e sabe que eu sou a melhor opção para resolver os problemas do estado do Amazonas. O senhor falou, um pouquinho antes aqui na entrevista, que o Amazonas precisa sair do asfalto. Ele precisa também sair da Zona Franca, de pensar só em Zona Franca? O que tem de alternativa econômica na sua proposta de governo para não ficar nesse eterno puxa-encolhe de brigar pela prorrogação, e aí prorroga, mas não viabiliza? O que dá para ser planejado no ponto de vista econômico para o Estado? É isso que faz parte do meu plano de governo, o desenvolvimento do Amazonas. O desenvolvimento do Amazonas passa pela desburocratização. Eu tenho ido ao Distrito Industrial, tenho tomado café, almoçado nas empresas, eu tenho ouvido os empresários, eu tenho ouvido os comerciantes, e o que eles reclamam é que o estado do Amazonas é muito burocrático. Nós temos que desburocratizar, nós temos que simplificar a legislação tributária e investir em infraestrutura e logística. Quando o estado do Amazonas tiver uma infraestrutura e uma logística de qualidade, com o asfaltamento da BR-319, nós vamos diminuir o custo amazônico. E aí nós vamos ter condições. Por exemplo, eu fui governador ano passado e liberei o plantio de soja no sul do Amazonas. Tem que ser liberado também o plantio de milho, que é o principal insumo da ração. E quando você tiver uma fábrica de ração, você puder colocar para todo o estado do Amazonas, você vai investir na agricultura familiar, investir na piscicultura com os peixes em todo o estado, você vai poder fazer uma grande fábrica, um grande frigorífico, filetar os peixes, enlatar esses peixes e vender para o mercado chinês. Vocês sabiam que mais de 50% da produção de peixe no Amazonas ela vai para o lixo? Ela vira lixo? Porque nós não temos frigoríficos, nós não temos fábrica de gelo adequada e toda a nossa potencialidade, a proteína que advém dos peixes, ela é jogada no rio, ela é jogada fora, ela vira lixo. E nós temos que aproveitar essas potencialidades. Vocês sabiam que nós temos o melhor açaí do mundo? É o açaí do Juruá, que nem Manaus conhece. Nós temos que incentivar
os nossos produtores de açaí, temos que fazer o mundo conhecer o nosso açaí. As pessoas, Goiânia compra o nosso açaí e é processado o nosso açaí em Goiânia. Como é que o Estado pode se desenvolver da forma que está se não tem planejamento? O Estado, ele é só visto, o povo só é visto pelo Estado de 4 em 4 anos e com asfalto, e de péssima qualidade. Você coloca um asfalto esse ano, ano que vem você vai ter que fazer de novo, porque não fez planejamento, não trabalhou a questão do saneamento. O asfalto é jogado de qualquer forma, e aí é dinheiro público que é desperdiçado, e aí pessoas vão passar a morrer porque falta remédio nos hospitais, porque não foi feito planejamento, falta uma segurança de qualidade, e nós temos como desenvolver o estado do Amazonas através das nossas potencialidades naturais. Primeiro, a mineração. Vou dar um dado para vocês aqui. As informações que eu tenho, o estado do Amazonas por dia são retirados dos nossos rios e dos garimpos 50 quilos de ouro. Multiplica por 366 dias isso. Nós chegamos a uma soma, isso foi lá na cidade, eu não lembro qual foi a cidade, salvo engano foi em Manicoré, que lá tem aquele problema da extração familiar, mineral familiar dos rios, dos garimpos, né, das balsas. 50 quilos de ouro por dia, vezes 366, nós vamos chegar a um número de 2 bilhões e 800 milhões de reais ano, Dante. Aruana? Mas tanto a mineração, que o senhor está citando agora, quanto a agricultura, são atividades que são potencialmente arriscadas para o meio ambiente. O seu plano de governo fala também em sustentabilidade plena. Fala. Plena. Quais são os mecanismos Plena para garantir total. que essas atividades econômicas não agridam a floresta? São todas atividades econômicas legais, porém precisam ser regularizadas. Já se extrai ouro no Rio Madeira há 50 anos e nunca se legalizou. Não legalizou, não, se regularizou, regulamentou. Nós precisamos regularizar, regulamentar, para que esses 2 bilhões e 800 milhões de reais que são retirados do solo amazonense, dos rios do Amazonas, eles possam gerar emprego e renda aqui. Sabe quanto isso dá de impostos se você for aplicar uma taxa aí, você tem aí 400 milhões de reais ano entrando para os cofres do Estado. Para investir em ciência, em tecnologia, em geração de emprego, 400 milhões de reais ano, você asfalta praticamente uma BR-319, o trecho do meio. Com relação à agricultura, Aruana, a pecuária, nós temos os grandes campos naturais lá no sul do Amazonas que já estão desenvolvidos. Eu estive em Boca do Acre esse final de semana. Mas o senhor não acha que pode ser um estímulo para que ele avance sobre a floresta? Nenhum, Aruana. Nós já temos as áreas... Olha só, é importante, muito obrigado pela pergunta. Eu quero falar agora, olhando aqui para você. Qual o estado do Brasil que entende de preservação ambiental? É o Amazonas. Nós somos o estado mais preservado do Brasil e do mundo. Nós temos 98, 97% da nossa floresta preservada. Isso tem que servir, esse fator tem que servir a nosso favor. E estão usando isso contra nós. Por exemplo, é um crime que fizeram com a população do estado do Amazonas deixar a BR-319 sem o asfalto, com essa mentira de que as áreas precisa desmatar, precisa derrubar árvore. A estrada já existe, eu andei na estrada, eu sou o único que já andei na estrada, fui e voltei. Não precisa derrubar uma árvore, não precisa desviar um curso de igarapé, não tem um animal morto ao redor, no entorno da BR. Por que você pode andar nessa BR, Aruana, quando está no verão a 100, 120 por hora na pissarra? Qual a diferença de você andar na mesma BR a 100, 120 e ela asfaltada? Nós entendemos de preservação ambiental. Sabe o que usaram contra nós, Aruana, Dante? Sabe o que usaram contra nós? Essas mentiras, dizendo que ia desmatar, dizendo que não existe como você ocupar a 319. Ela foi feita no meio de um grande brejo. Do lado direito, o Rio Madeira, do lado esquerdo, o Rio Purus. Ela foi elevada ao leito da BR para ela poder ser transitável. Tem trechos que dá 10, 15, 20 metros de altura. E as áreas são todas alagadas, são áreas que não tem como fazer agricultura. E são áreas de preservação. Só que nos enganaram. Nos enganaram, dizendo que tinha que desmatar, que floresta... Não existe isso. As áreas que já estão lá embaixo, que já estão desmatadas, elas precisam ser só regularizadas. Estão extraindo a nossa madeira lá nessas áreas e levam para Rondônia.
É muita riqueza que sai do Amazonas que precisa precisa ser regularizado para que essa riqueza permaneça aqui, sem agredir a floresta, dentro da sustentabilidade, dentro da preservação. Eu sou um desenvolvimentista, porém eu quero trabalhar com a sustentabilidade, respeitando todas as regras ambientais, mas que essas regras sirvam a favor do povo do Amazonas, não o contrário. Aí ele diz, estão desmatando a Amazônia. Mas é no Pará, é no Acre, é em Rondônia, não é no Amazonas. Os impactos são mínimos. O povo do Sul, o povo do Amazonas só quer ter um espaço para trabalhar. Foram atraídos pelo governo para se instalar nesses locais e agora entram com essa questão. ONGs internacionais desmataram os países deles todos, desmataram os estados deles todos e nós que preservamos temos que pagar a conta deles? E a riqueza que é do povo do Amazonas sai daqui e vai para a Bolívia. O ouro que é tirado do Amazonas vai para a Bolívia, vai para Rondônia. Essa riqueza está sendo beneficiada em outros estados. Isso tem que beneficiar o estado do Amazonas. Eu queria aproveitar que você falou na BR-319 para emendar duas perguntas em uma. Primeiro, o que um governador pode fazer nesse aspecto, já que a BR é federal, né? E como ela é federal, como é que está o seu posicionamento em relação à campanha presidencial? O senhor falou mais cedo que seguiu uma orientação do partido. A orientação do PT, do PSB nacional é o voto no Partido dos Trabalhadores. Não. Não, o voto não, a conjuntura, né? A aliança. Fechar, de não lançar candidato a presidente para fechar nos estados e em alguns pontos específicos. Né? Como é que está o seu posicionamento nesse sentido? Já que o senhor precisa de um presidente para lhe ajudar, se o senhor for governador, na BR-319. O senhor vota em quem? O meu candidato a presidente é o candidato que se comprometer com o Amazonas. Eu fiquei muito tranquilo quando o meu partido disse, olha, nós vamos ficar neutros. Eu quero um candidato a presidente que seja o melhor para o Amazonas, que se comprometa com o polo industrial de Manaus, com a Zona Franca de Manaus. Ainda não deu. O país está muito nos extremos, né? Esquerda, direita. Eu não estou preocupado com os extremos, eu estou preocupado com o Amazonas. Eu quero um candidato, Aruana, Dante, eu quero um candidato que seja melhor para o Amazonas, que se comprometa em me ajudar a asfaltar a BR-319 para desenvolver o Amazonas, que se comprometa em preservar os incentivos fiscais da Zona Franca, que se comprometa em trazer recursos, enviar recursos para a segurança, para a saúde, para a educação, que se comprometa em resguardar as nossas fronteiras, porque são nas nossas fronteiras que estão entrando. Todo mundo sabe que o Amazonas não produz drogas, mas todo mundo sabe que o Amazonas é o corredor que escoa essa droga, da Colômbia, do Peru. E eu preciso de um presidente que me ajude a fortalecer as fronteiras, como eu estive lá em Tabatinga nessa final de semana, para que essa droga, quando nós aprendemos drogas aqui em Manaus, é a maior demonstração da incompetência do poder, no caso daquele que era para estar guarnecendo as nossas fronteiras. Quando chega aqui, ela já percorreu 1.300 quilômetros. Isso tem que ser contido lá no início, no nascedouro, lá no Rio Içá, lá no Rio Purus, lá no Rio Solimões, lá em cima, na chegada. Portanto, eu quero um presidente que se comprometa com o Amazonas. E esse vai ser meu candidato. Esse vai ser o candidato que eu vou pedir votos. No momento, eu ainda não optei por nenhuma candidatura e eu espero que o povo do Amazonas possa, sim, sem paixões, sem partidarismo, escolher aquele que vai ser o melhor candidato a presidente para o Amazonas. A gente tem um tempinho aqui ainda, a gente passou os 30, mas como a gente extrapolou um pouquinho, a gente fez 38 ontem com a faz Amazonina. 40 comigo, faz 40 comigo. Aí pode dar para Faz 40 minutos comigo. Vamos fazer os mesmos 38 do Amazonina? A gente tá aí vocês me dão mais 2 das considerações finais, dá 40, certinho. Eu queria que o senhor explicasse um pouco em relação ao processo que existe na Justiça Eleitoral de uso da máquina pública na última eleição, na eleição tampão, em que o senhor estava na cadeira de governador e foi acusado de beneficiar a candidatura da Rebeca Garcia. Como é que está esse processo e como é que o senhor tem se defendido dessas acusações? Com muita tranquilidade, tinha 61 testemunhas. Aí foram ouvidas 16, 15 favoráveis a mim. A pessoa que foi lá e declarou contrária, dizendo, inclusive vou acionar, da SEDUC, né? Inclusive dizendo que foi demitida, alguma coisa assim, essa pessoa, ela no depoimento para o Ministério Público, ela falou exatamente o contrário. Ela mudou o depoimento dela lá para o juiz. Portanto, está muito claro isso. Está muito claro isso. Trocamos a direção lá da SUAB. E aí o diretor entrou para colocar 15 pessoas para ser assessores dele. Isso é normal na administração pública.
E aí utilizaram isso para querer macular a minha imagem. Estou muito tranquilo com relação a isso. Nós sabemos, inclusive a pessoa que foi demitida, ela falou o seguinte, ela foi lá comigo e disse, olha, por favor, você é servidora pública, você é chefe de uma repartição, você não pode fazer campanha na hora do seu expediente. Escolha o seu candidato, eu sei que você não vai seguir, você é ligado a outro candidato, e deixei todos à disposição, Aruana, para apoiar quem quisesse, mas fora do expediente de trabalho. Quando é 2 dias depois, a mesma pessoa está lá na bola de Eldorado, eu vou passando, eu vejo ela com a equipe, do órgão que ela fazia parte, fazendo bandeirada para um candidato. Ela esteve 2 dias antes com o governador, então ela ia tirar a autoridade do governador, eu tive que afastá-la para o bem do serviço público, sem perseguir ninguém. Ela queria seguir o candidato dela, seguiu, trabalhou e tal. E isso não passa de situações que fizeram para me constranger, achando que eu estaria envolvido em máquina. O que está acontecendo agora é um escândalo. Os funcionários, os servidores da educação do Estado do Amazonas estão sendo obrigados. Semana passada, os servidores dos órgãos foram obrigados a ir por sinais, bandeirar cargos comissionados do Estado. Agora vai ter uma reunião aí da SEDUC aqui em Manaus e no interior, e eu estou andando de interior em interior, todo mundo vem me contar escândalos que estão acontecendo, mas que não são noticiados, não são dados a mesma repercussão que foi dado comigo. Então, eu estou muito tranquilo com relação a isso, né? Das 61 testemunhas, 16 foram ouvidas, 15 foram favoráveis, dizendo que não, nunca houve pressão, nunca houve determinação nem orientação, e eu creio que vai seguir o curso normal na Justiça Eleitoral e nós vamos conseguir vencer mais uma acusação infundada contra a minha pessoa. Vou aproveitar esse tempinho com uma perguntinha rápida. Como a gente falou em questões nacionais, todos os candidatos a presidente eles já apresentam o futuro ministro da Economia, aquela coisa toda, já mostrando uma equipe que vai estar por trás do governo. O senhor já tem nomes definidos para secretários, caso o senhor seja eleito governador? Na economia. Olha só, quando eu assumi o Estado do Amazonas foi o Estado que mais sofreu com os impactos da crise. O Brasil perdeu 3,5% da sua produção industrial. O Amazonas perdeu 9,1%, 3 vezes mais do que o Brasil. E eu assumi nessa crise. E foi nessa crise que a equipe da Cefaz, comandadas pelo Dr. Arnóbio, Dr. Ló e o Hélio, eles fizeram lá, sem fazer terrorismo fiscal, nós recuperamos a arrecadação do Estado. Nós recuperamos a economia. Para que você tenha uma ideia, 3 nomes estariam todos no seu amazonenses. Se eu for governador, já tem até o nome do secretário de Fazenda. Que é? É o Ló. Porque, juntamente com o Arnóbio e o Hélio, eles fizeram o seguinte, nós ajustamos a arrecadação, nós intensificamos a fiscalização, o combate à sonegação, nós aumentamos. Olha só, no mês de maio do ano passado, nós ficamos entre 5 a 6 menor do que maio de 2016. A partir de junho, quando eu comecei a dar ordem de serviço, quando nós começamos a gerar emprego, quando começamos a pagar o abono dos professores, as promoções da polícia, o primeiro estado a adiantar o 13º salário, a economia foi retomando, a arrecadação foi crescendo. Os fornecedores passaram a receber, passaram a pagar seus servidores, seus funcionários. Sabe o que aconteceu, Aruana? No mês de junho, nós crescemos 12% em relação ao ano anterior. No mês de julho, nós crescemos 19%. No mês de agosto, o Amazonas, no ano passado, bateu o recorde nacional de crescimento de ICMS. 32%, Dante. E no mês de setembro, quando eu saí, o Amazonas teve a sua maior arrecadação da história da sua receita tributária, superando a época da Copa do Mundo de 2014. Nós batemos o recorde no mês de setembro, com uma equipe de amazonenses. Inclusive, toda a minha equipe é de amazonenses, todas as pessoas daqui. Mas a arrecadação ela continua crescente por conta também a economia melhorou. A recuperação da economia. Mas foi nesse momento que eu assumi o Estado. O senhor disse que foi uma virada, né? Exatamente. Eu assumi o Estado no pior momento da sua crise, todo mundo sabe. A gente precisa dar uma fechada aqui no tempo para não... Portanto, meus economistas são todos amazonenses, minha equipe é toda amazonense, eu vou valorizar os policiais daqui, os jornalistas daqui, inclusive está aqui meus jornalistas são todos daqui da terra, amigos de vocês, e são os amazonenses que vão resolver os problemas do nosso Estado. Tá legal. Você pode se dirigir ao público aí pra gente fechar com a entrevista já. Obrigado, Aruana. Eu sei que você tem que abrir a sessão na Assembleia também, né? Obrigado, Dante. Obrigado, Aruana. A você. Obrigada. Você tem a oportunidade de mudar. Tem pessoas que contam histórias, tem pessoas que ouvem histórias. Eu estou aqui para te convidar a escrever uma nova história do Estado do Amazonas. A história onde o povo do Amazonas seja respeitado quando for ter que ser atendido no hospital, quando precisar de um remédio na rede pública. Eu quero que você
me ajude a escrever a história aonde o povo amazonense, aonde o aluno amazonense possa ser reconhecido como um dos melhores do Brasil. Eu quero te convidar a escrever a nova história do Amazonas, aonde nós possamos transitar na BR-319 asfaltada. Eu quero te convidar a escrever a história comigo de que o Amazonas seja um grande produtor de alimentos a nível nacional e internacional. Eu estou te convidando a escrever a nova história do Amazonas, aonde nós possamos ter o nosso polo industrial preservado, com as garantias constitucionais sendo respeitadas. Eu quero te convidar a escrever a nova história, onde nós possamos desenvolver o interior do estado com zoneamento econômico e ecológico e que possamos gerar emprego e renda e distribuir a riqueza do Amazonas. Eu quero te convidar a escrever a nova história do Amazonas, aonde nós possamos ter uma boa produção rural, uma boa produção de alimentos, aonde o Amazonas seja um grande produtor de energia solar. Eu quero convidar a você a dar esse salto de qualidade, aonde o amazonense, o trabalhador amazonense possa se dirigir ao seu local de trabalho sem ser importunado por um marginal, por um bandido, por um delinquente, onde o estado do Amazonas tem um governador atuante e que se comporte, que se olhe, que se comprometa com o povo e trabalhar pelo povo durante os 4 anos do seu mandato e não somente na época da eleição e com o asfalto de má qualidade e sem planejamento. Eu quero te convidar a escrever a nova história do Amazonas, a história em que o Amazonas será um lugar melhor para se viver. Que Deus abençoe o povo do Amazonas e muito obrigado ao Portal A Crítica pela oportunidade. Venha junto escrever comigo essa nova história. Essa nova história é fácil de ser escrita. No dia 7 de outubro, com o seu dedo você vai escrever, você vai teclar 40 e confirmar. E você estará juntamente comigo escrevendo a nova história do estado do Amazonas. Obrigado, candidato. Lembrando que amanhã nós vamos receber aqui na redação, aqui no nosso estúdio, o candidato Omar Aziz, do PSD, a partir das 10 horas da manhã. A gente conta com a participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu. 40, hein? Para mudar e resolver tem que ter renovação, tem que ter experiência, isso eu.